Estamos de volta com mais uma semana depois de longos feriados aqui por conta do carnaval. A nossa Beija-Flor querida ficou em segundo lugar aqui no Rio de Janeiro, nossa Beija-Flor de Nilópolis. E hoje, olá Sol, tudo bem? E hoje nós estamos de volta com as nossas lives de quinta-feira, toda semana, né? Tentamos trazer informações importantes, necessárias para que a sociedade possa ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de educação, um pouco mais de conhecimento necessário, porque é importante para todos nós termos conhecimento dos nossos direitos, dos nossos deveres e ter essas informações de forma clara, objetiva, que a gente possa alcançar as ideias e ter a compreensão necessária, né? Porque não adianta a gente ler uma lei e não conseguir a sua compreensão. Então, por isso que nós estamos realizando essas lives aqui no nosso canal, no nosso perfil da Comissão OAB Vai Escola, com os nossos profissionais que trabalham muito e podem trazer aqui para a gente, são especialistas nos temas que a gente convida e que podem trazer para você um pouco mais de informações. E hoje nós teremos um assunto muito importante para tratar com todos, né? As terminologias jurídicas que ficam ultrapassadas ao longo do tempo, muitas delas já caíram em desuso e outras que ainda estão segurando firme e forte, mas que por essa utilização, por muitas utilizações inadequadas e mal utilizadas, mal interpretadas perante a justiça, principalmente na área do direito das famílias, essas terminologias, elas não ajudam na solução dos conflitos, ao contrário, elas acabam promovendo e aumentando, né, esses conflitos nessas áreas. E um deles é o termo guarda. Nós temos, inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a terminologia de que a guarda ela serve justamente para estabelecer, para confirmar a posse de fato da criança, né? Então, isso já traz essa caracterização para a gente da posse como um objeto. E há muitos anos as crianças deixaram de ser um objeto de direito, e hoje o nosso convidado fará justamente essas traduções para todos nós aqui, né? E ele chegou, vamos fazer para estar aqui com a gente. Oi, Lília, tudo bem, querida? Suelen, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, doutor Fabiano, seja bem-vindo de volta, seja sempre bem-vindo aqui pela Tudo comissão. bem? Vamos Tudo organizar aqui, jóia. vamos regular a altura. Pois é, eu também Legal. estou trazendo aí, cheio de efeitos. Fiz questão de usar agora, nesse nosso É, novo normal. Ó, acho que ficou legal, né? ficou ótimo, muito É, bacana, testando os muito efeitos que bacana. nós temos aqui, vamos ver se deu Para certo. aproveitá-los, né? Eu É, estou aqui também ajeitando para que apareça aqui o nomezinho da nossa comissão aqui, OAB é, vai à escola, isso aí ficou que a legal. gente precisa, né, estar sempre trazendo as informações e aonde a gente está, né? Vamos nos Isso aí. situar. Estamos online, mas estamos pela Comissão OAB Vai Escola de Nilópolis. Para quem não me conhece, eu esqueci de me apresentar na live de hoje. Eu sou Angélica Lira, advogada. Estou presidente da comissão nessa nova gestão, mais uma vez, para dar continuidade no trabalho, porque é importante e a gente precisa trazer pessoas como o doutor Fabiano, que está aqui mais uma vez fazendo uma live conosco para trazer temas importantes e sensíveis para a nossa sociedade, porque todos nós precisamos dessas informações. O doutor Fabiano é advogado familiarista e capacitado em alienação parental, membro do IBDFAM e várias outras qualificações que a gente deixa a cargo dele aí, caso ele queira se apresentar e trazer algo a mais. Mas, doutor, fica à vontade, seja bem-vindo mais uma vez Eu e muito agradeço. bom tê-lo aqui sempre conosco. Eu agradeço o convite. Como é sempre muito bom falar sobre criança e muito mais importante nesse projeto maravilhoso dessa comissão, o AB Vai à Escola, né? E a gente acaba disseminando um pouquinho do conhecimento
e plantando sementinhas para que as gerações vindouras possam realmente aplicar a doutrina da proteção integral. E quando me fizeram o convite para fazer essa live, eu tenho que falar aí da nossa querida professora Bruna Barbieri, porque os nomes importam. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi num artigo dela, artigo publicado, em que ela fazia reflexões sobre a lei de alienação parental e por que essa lei deve ser mantida. E quando nós falamos de nomes importam, quando nós tratamos de direito da criança e do adolescente, quando nós estamos tratando de direitos fundamentais, nós temos que ter a visão que há um histórico social, há um enraizamento cultural que nós precisamos combater e evoluir. Quando eu falo isso, eu preciso trazer um pouquinho do panorama de como era a proteção das crianças lá na Idade Antiga, lá em Roma. Lá em Roma nós tínhamos a família romana fundada pelo poder paterno. Então a visão daquela sociedade era o poder paterno, o diligent pater family, o diligente pai de família. E este diligente pai de família, ele podia explorar o filho por até 3 vezes. Se ele explorasse o filho por até 3 vezes, na terceira vez, este filho ele era emancipado. Então, observe que não havia uma proteção ao filho. Havia, sim, a exploração do pai, a emancipação. Então, significa que este filho já não ficava mais sobre o poder do pai. E, obviamente, que se houvesse a morte da criança, também haveria a punição. Então, naquele momento histórico, e eu falo do direito romano porque ele serviu como base da nossa sociedade, né, base do nosso direito, o pai ele era a autoridade familiar e exercia um poder quase que absoluto sobre os seus. Os filhos mantinham sob a autoridade paterna enquanto vivesse na casa do pai, independente da idade. Então, nós não tínhamos um contexto de idade, o filho, enquanto vivesse na casa do pai, era submetido à sua autoridade. Então, não havia distinção entre menores ou maiores. E olha o termo, menor. Vamos guardar esse terminho menor. Os filhos, naquele momento do direito romano, eles não eram sujeitos de direito, mas um objeto entre as relações jurídicas, sobre qual o pai ele exercia um direito como um proprietário, tendo o poder de dar a vida e morte aos seus descendentes. É importante também nós trazermos um pouquinho do direito grego, já que nós fomos influenciados por essa cultura. O pai transferia para um tribunal do Estado o poder sobre a vida e a criação dos filhos, com o objetivo de preparar novos guerreiros. Então, nós tínhamos uma sociedade que preparava novos guerreiros. E lá na Grécia, mantinham-se vivas apenas as crianças saudáveis e fortes. As crianças, Angélica, elas eram patrimônio do Estado. Era comum, e não faz muito tempo, e nós observamos isso acontecendo até nos dias atuais, em alguns rituais religiosos, o sacrifício de crianças em razão de sua pureza. Sacrifícios de crianças doentes, sacrifício de crianças deficientes, mal formadas, que jogavam essas crianças em despenhadeiros ou deixavam elas morrer ao relento. E aí eu lembro do caso daquelas múmias incas, que eram 3 crianças que foram deixadas na montanha e elas acabaram sendo sepultadas por força da altitude e da umidade. Nós temos que entender o multiculturalismo indígena. Nós temos que incorporar e reconhecer que muitas comunidades indígenas não reconhecem, não conhecem a democracia como nós. A vivência e convivência deles não é igual à nossa. E ainda há, em alguma dessas comunidades, o sacrifício de crianças deficientes, nascidas, mal formadas. Então, observe você que diante de todo esse contexto, de toda essa visão, nós tivemos
lá no Brasil, colônia, que eu dou dando um salto histórico, as ordenações do reino, que tiveram larga aplicação do direito de família brasileiro, e mantinha ainda no Brasil colônia o pai como autoridade máxima do seio familiar. Em relação aos índios, havia um costume próprio, já que havendo dificuldade dos jesuítas em educar, veja, nós acolhemos os índios para eles serem igual a nós não olhamos para as necessidades dos índios, né? Então, respeitando as suas origens, as suas... justamente, né? A sua sociedade, a sua forma de organização social. A Bolívia é o único país que entende o multiculturalismo, tanto que é um estado plurinacional boliviano. Mas em relação aos índios, os europeus tiveram muita dificuldade em doutrinar. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam as crianças para atingir os pais. Então, os jesuítas, é lindo a gente observar o jesuíta chegando, eu lembro José de Anchieta ali, com todas as criancinhas, índios que estavam sendo doutrinados conforme os costumes, então, da época. Já havia diversas leis em Portugal, emanado lá de Roma, dos germanos, cultura eclesiástica, mas faltava uma sistematização que possibilitasse a ideia de uma unidade jurídica. Fato é que, para o resguardo da autoridade parental, ao pai era assegurado o direito de castigar o filho como forma de educá-lo, excluindo aí ilicitude da conduta paterna, se no exercício desta educação o filho viesse a sofrer lesão ou falecer. Eu estou falando do Brasil colônia, mas não faz muito tempo que nós observamos que eu vou educar meu filho com base na palmada. Eu vou educar meu filho com base no espancamento. Naquela época, se viesse ter lesão ou viesse a morrer, o pai estava no seu... Então veja que apenas em 1830 houve uma alteração no Código Penal Imperial, introduzindo uma capacidade de discernimento para a aplicação das penas em relação aos infratores, trazendo um sistema, naquela época, biopsicológico, não um sistema objetivo como é hoje. O critério biopsicológico, ele avaliava o menor, não pela sua idade, ele avaliava o menor pelo contexto de entendimento do mundo. Isso não durou muito tempo. E isso hoje no Brasil não daria certo. Porque nós não temos capacidade técnica suficiente para atender a demanda no sentido de estabelecer imputabilidade ou inimputabilidade penal. Então a gente cria o critério objetivo, como se ao fazer 18 anos, aquele adolescente recebesse uma varinha de condão, a partir de agora você é responsável por tudo que você fizer. Então criou-se uma regra que aos 18 anos ele já estaria pronto. Então, dentro desse processo de evolução, dentro já do Brasil República, foi marcado por um aumento da população do Rio de Janeiro e São Paulo, devido à intensa migração de escravos recém-libertos. Então, nós tivemos a libertação dos escravos, e essa libertação dos escravos, ela apenas disse, vai, mas quem vai dar a subsistência? E essa subsistência, ela acabou sendo buscada, procurada, pela vinda nas cidades, que havia, então, um contexto de uma vida melhor. E aí nós tivemos uma proliferação muito grande dos males sociais, Angélica. Doença, sem-tetos, analfabetismo, que exigiram do poder público à época medidas urgentes fundadas em entidades assistenciais que passaram a adotar práticas de caridade, mas denominada medidas higienistas. Aumenta a preocupação do Estado com os órfãos expostos. Por quê? Porque
a partir do momento que o senhor engravidava aquela negra, ele não ia assumir, era o bastardo. E ela, procurando a sua sobrevivência, abandonava as crianças tidas como ilegítimas, filhos dos escravos, na porta de igreja, convento, residências e até mesmo pelas ruas do Rio de Janeiro. Como solução para isso, foi importado, na realidade, da Europa, a roda dos expostos que eram mantidas pelas Santas Casas de Misericórdia. Por isso que nós temos hoje o nome criança exposta. A criança exposta, ela deriva da roda dos expostos, que era um dispositivo na qual a mãe, pretendendo deixar o filho para a adoção, para a entrega, no orfanato, na Santa Casa, colocava então dentro de um receptáculo, fechava a portinha e girava a roda. Então a criança aparecia do lado de dentro, em que ele era acolhido então pelas Santa Casas. Isso deu, de certa forma, uma tranquilidade para a população, porque parou de aparecer criança na porta de casa e criança no meio da rua. Sempre olhando a medida higienista transmutada no foco da caridade. Então, em 1912, foi apresentado um projeto de lei que altera a perspectiva do direito da criança e do adolescente, tentando afastar da área penal e propondo uma especialização nos tribunais à linha dos movimentos internacionais da época. Então, nós tivemos uma influência externa e uma discussão bastante interessante que construiu uma doutrina do direito do menor. Não havia distinção de criança ou adolescente. Nós tínhamos uma doutrina de direito do menor. Mas essa doutrina ela era fundada no binômio carência e delinquência. Não havia distinção. A carência e delinquência ela é caracterizada pela não diferenciação no tratamento a ser dado aos abandonados e delinquentes. Então, o delinquente, tanto quanto o abandonado, tinha o mesmo tratamento. Isso significa que continuou se tratando da forma diferenciada, buscando esse princípio higienista da sociedade da época. Nós tivemos, na realidade, a criminalização da infância pobre. Então, toda criança pobre era tratada como criminoso. Existe alguma diferença de 1912 para os dias atuais? Olha o ponto de reflexão. Então, observe que nós temos, naquele momento, dentro de uma influência, dentro de uma doutrina, e foi criado, então, lá atrás, em 1927, a doutrina da situação regular. A doutrina da situação regular, que é, o que é a situação regular? Pobre e delinquente. Crianças abandonadas e delinquência. O senhor perguntou se existia diferença, né? O que a gente pode responder aqui é que é só a hipocrisia, né? Porque antigamente era claro, evidente, porque as leis eram tratadas dessa forma, hoje as leis são ditas protetivas, então a hipocrisia acaba reinando porque não se aplica de uma forma tão ainda necessária. Os nomes importam. Eis a razão de nós estarmos aqui, Angélica, neste momento, nesta live, e vocês que nos assistem. Porque o ponto fundamental o nome importa. Quando eu olho uma petição escrito, o menor não recebeu a visita do pai, eu, na hora, lembro da doutrina da situação irregular, em que eu coloco a carência e a delinquência no mesmo patamar. Porque lá em 1927 foi editado o Código Melo de Matos, conhecido como Código de Menores, cujo fundamento desse código era a necessidade de proteção e assistência do Estado contra o abandono, os maus tratos e as influências desmoralizadoras exercidas sobre os menores. Abandono, maus tratos e influências desmoralizadoras. E aí, lá no Código Melo de Matos, foi estipulado que o juiz deveria decidir o destino dos infantes expostos
e dos menores abandonados. Observe que eu tenho, naquele momento, uma centralização de todo o poder na mão do mega poderoso juiz da infância. A família, independente da situação econômica, tinha o dever de suprir adequadamente as necessidades básicas da criança, de acordo com um modelo que era idealizado pelo Estado. E as medidas preventivas naquele momento foram previstas apenas com o objetivo de minimizar a infância de rua, porque se eu estou vendo, está me incomodando. Então, o Código Melo de Matos, Angélica, constituiu a categoria menor, conceito que acompanha as crianças e os adolescentes até hoje. Até hoje. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu já faço aqui, os nomes importam, menor. Senhor advogado familiarista, advogado que trabalha com família, que conhece, que tem que conhecer a história de porque nós éramos e nós estamos aqui. Aí ele escreve na petição menor, significa que você está jogando fora toda a história. Você está colocando o Código Melo de Matos na frente de qualquer direito. Significa, então, que eu estou voltando para 1927. Em 1937, nós tivemos uma Constituição mais permeável à luta por direitos humanos, ampliando aí o horizonte social da infância e juventude, e foi criado, naquele momento, o serviço social, passando a integrar programas de assistência social, criando o serviço de assistência ao menor. A tutela da infância, nesse momento, se caracterizada pelo regime de internação com a efetiva quebra de vínculos familiares, substituído por vínculos institucionais. O objetivo era a recuperação do menor, adequando-se ao modelo e comportamento ditado pelo Estado, diante de uma preocupação, Angélica, correcional e não afetiva. E aí, nem protetiva. Nem protetiva. Né? A ideia era apenas a restrição daquele comportamento na sociedade que não admitia que aquelas crianças, né, como você mesmo mencionou, carentes e delinquentes, pudessem estar convivendo e serem tratadas da mesma forma que os demais. Né? Eram os menores. Era inadmissível, né? Foi apenas em 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança, que nós tivemos pela primeira vez um contexto protetivo chamado Doutrina da Proteção Integral. Aonde a Doutrina da Proteção Integral, ela estabeleceu 5 dimensões de direito: vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, direito à educação, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Então, há um movimento pós-guerra, dentro dos direitos humanos, advindo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1959. Então, imagina que tudo que nós conhecemos antes disso era menor. Foi em 1959 que começamos a falar. Então, olha, a Declaração dos Direitos da Criança é linda, visto que os povos das Nações Unidas na Carta reafirmaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, resolveram promover o progresso social e melhores condições de vida. Proclamam que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, visto que a criança, em decorrência da sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento. Só que nós tivemos aí, dentro desse sistema, o golpe militar, em que a Comissão Revisora do Código de Melo, trazendo esses elementos da doutrina da proteção integral, ela foi desfeita e todo o trabalho foi interrompido. E aí nós tivemos o serviço de atendimento ao menor
E em 1984 nós tivemos a criação da FUNABEM. Eu me lembro bem da FUNABEM, rebeliões, um sistema completamente falido, um sistema de segregação, desvio de verba, muito. superlotação, ensino precário, incapacidade total de recuperação. A FUNABEM, ela se chama Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Só que ela tinha uma política totalmente contraditória entre o que era técnico e o que era prático. Em vez de apresentar uma proposta pedagógica progressista, em nome da segurança, buscava-se reunir, reduzir ou anular as ameaças e as pressões, colocando esses menores como um problema de segurança nacional. Foi apenas, Angélica, no Brasil, pós-Constituição de 88, que nós tivemos uma reforma dos valores com reafirmação dos direitos ceifados no período militar. Nós tivemos um anseio de uma sociedade justa e fraterna e, principalmente, influenciada por movimentos europeus de direito funcional, que é um direito pró-sociedade. Então... Só fazendo uma entradinha aqui num clipezinho assim no meio do caminho, né, essa ideia até do período da ditadura era até para que eles pudessem justificar os próprios atos, né? Quantas torturas, quantas coisas foram realizadas com as crianças nesse período. Sem dúvida. Né, dos filhos daquele que eles perseguiam, então como é que eles iam justificar aquilo que eles estavam fazendo com a legislação, né, se mantendo e se alterando para as ideias protetivas? Não podia, né? Então... E observe que tudo veio da família, reforma da família. Então, com o objetivo de resguardar a família brasileira, nós vamos tirar a carência, delinquência, FUNABEM. Mas a Constituição ela veio dar um respiro para nós, porque nós, isso não só no direito da infância, mas em todo direito, nós tivemos um movimento garantidor do patrimônio, do pai, patriarcal, por um novo paradigma que prima fundamentalmente pela dignidade da pessoa humana. Então, nós vivemos desde 88, e isso começa a ser aplicado agora, olha quanto tempo se passou, mas um binômio, do binômio individual, do individualista e patrimonial, substituído pelo coletivo e social. A pandemia nos ensinou bastante da importância do coletivo e social. A pandemia ela veio, de certa forma, e eu acho que nós vamos aprender muito com isso, para poder demonstrar que os princípios da Constituição estão corretos, porque os principais princípios, inclusive norteador do direito da infância, é o princípio da municipalização. Nós tivemos, pela primeira vez, que experimentar que a escolha do prefeito ela é muito mais importante do que a escolha do presidente da República, porque é o prefeito que manda fechar. E um prefeito que manda fechar. O presidente da República, ela vê uma política global, mas a do município, dali, da sua cidade, de onde você é afetado, é o prefeito. Isso aí é o prefeito princípio da municipalização, que prevê a descentralização dos atendimentos. Então, observe que devido à intensa mobilização, e isso é lindo de se ver, que devido à mobilização de organizações populares, atores da infância e juventude, acrescida da pressão de organismos como o Unicef, nós tivemos a oportunidade de incorporar as declarações internacionais, Declaração de Genebra de 24, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, Paris, em 48, Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e regras mínimas das Nações Unidas para a administração da infância e juventude, que nós chamamos de regra de Benjig, que é a Resolução 4033. Nós trouxemos isso através de um movimento dos meninos e meninas de rua, que naquela época, em 1984, reuniu 1 milhão de assinaturas. Hoje você reúne 1 milhão de assinaturas na internet, mas eu quero ver você fazendo um ambiente que não tinha nem telefone. Então conseguiu uma mobilização maciça, fantástica, inclusive com trocas políticas, para fazer a fusão do texto do artigo 227 e 228 da Constituição. Então, a Revolução Constitucional daquele momento colocou o Brasil num seleto rol de nações mais avançadas do mundo no que tange a interesse infanto-juvenil, para o qual crianças e jovens passam a ser sujeitos de direito, titulares de direitos fundamentais.
foi adotado, nesse contexto, um sistema garantista, estabelecendo instrumentos de defesa para o acesso a bens essenciais à vida. Então, observe que o Estatuto, e ele tem este nome, Estatuto, não por acaso, mas ele tem um Estatuto porque ele trabalha direitos fundamentais, e eu coloco esses direitos fundamentais como pressão de movimentos sociais, agentes do campo jurídico, aplicação de políticas públicas. E aí se torna apropriado porque ele traduz o conjunto de direitos fundamentais à formação integral das crianças e adolescentes. Eu poderia até dizer que nós temos ali dentro vários metaprincípios, que são os princípios dos princípios. O metaprincípio, ele irradia dentro do ordenamento jurídico, acima até dos próprios princípios. Se tornam mais imutáveis ainda. Então, observe que eu saio de uma doutrina da situação regular, de caráter filantrópico, assistencial, com gestão centralizada dentro do Poder Judiciário, pautada basicamente pelo binômio abandono e delinquência, e eu passo com um novo paradigma para a doutrina da proteção integral, caráter de política pública, assegurando um sistema garantista de direitos, materializando, Angélica, no município a quem cabe estabelecer a primazia dos atendimentos da criança e adolescente através de um conselho que pouco conhecemos, mas é tão importante, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Então, quando foi desenvolvido o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, nós temos um novo modelo democrático e participativo, no qual a família e o Estado passam a ser cogestores do sistema de garantias, não restringindo, então, a infância, a juventude pobre e protagonista de uma situação irregular, mas de todos os adolescentes, seja pobre e seja rico, como se o adolescente rico também não sofresse, como se o adolescente rico também não tivesse os seus direitos fundamentais a crescer num ambiente saudável. Nós temos isso, o excesso de tarefas e de atividades que nós colocamos para os adolescentes, para as crianças. É inglês de manhã, escola integral, é Kumon, e aonde fica o direito à convivência comunitária, aonde que fica o direito a brincar. Porque a criança tem direito fundamental de brincar porque ela está desenvolvendo os seus laços, está desenvolvendo o seu contexto social. Então, e esse é um dos entendimentos da própria Constituição, né? Do Estatuto, inclusive, né? Da criança ser compreendida como um ser em desenvolvimento, né? E que seja respeitada essa ideia deles, né? E respeitada dentro de um contexto da família, do judiciário e com a participação efetiva do Ministério Público. E nós tiramos do juiz, nós deslocamos do juiz e passamos para o Ministério Público a outorga de cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Então, passa-se a tutela, então, para dentro do aspecto para o Ministério Público. Tiramos do juiz. Agora, observe que, feito esta introdução histórica, de onde nós estávamos e como nós chegamos para a doutrina da proteção integral, o porquê nós criticamos tanto o termo menor, quando nós, que sabemos fazer a leitura do sistema protetivo, quando nós ouvimos na peça o termo menor, grita aos ouvidos a doutrina da situação irregular, eu preciso trazer para você que antes de 2009, o ECA falava em pátrio poder. O pátrio poder ele foi substituído pelo nome poder familiar. Então, observe que a influência cultural ela é tão grande, ela é tão enraizada, que o próprio instrumento utilizado para viabilizar os direitos das crianças e dos adolescentes
ele, na sua concepção, trazia por muitas vezes pátrio poder, pátrio poder, pátrio poder. E foi substituído pelo poder familiar. E eu trago aqui também, Fabiano, desculpa interromper, até porque eu lembrei agora, porque você citou essa terminologia, quando você estava fazendo o histórico, logo depois da questão da escravidão, né, dos bastardos. Né? E a gente já tem também essa ideia, apesar de que, sinceramente, a gente ainda escuta determinadas terminologias que deveriam ter ficado junto com a abolição, ter sido desintegrada da face da terra, né? Mas a gente ainda escuta por causa das necessidades pejorativas que as pessoas que utilizam esses termos fazem, né? Elas sentem essa necessidade, né? Porque a lei já traz essa igualdade de direitos há tantos anos e mesmo assim muitas pessoas ainda utilizam alguns termos dessas questões, principalmente essa questão de bastardo. Por que eu estou lembrando disso? Porque recentemente uma cliente veio perguntar se eu tiver um filho com o meu atual companheiro, ele já tem filhos do primeiro casamento, se eu adotar uma criança, as pessoas ainda têm dúvidas de que se essas pessoas que irão ser tidas como filhos, se elas terão os mesmos direitos, se elas são equiparadas filhos, como assim? Né? A gente ainda fica nessa questão de duvidar se serão filhos ou não daquela pessoa. Sim, e o que nós temos que ter como visão, que depois da Constituição de 88, não há mais distinção entre os filhos havidos fora do casamento e dentro do casamento. O Instituto da Adoção ele foi aprimorado no sentido de que, a partir do momento que você tem uma adoção, você tem uma desconstituição da certidão de nascimento original e você tem um efeito ex-tunc, ou seja, esse efeito ele retroage a data do nascimento para que esta criança ela seja reconhecida como filho. Então, nós não temos mais o termo bastardo. Isso é completamente inapropriado. Bastardo menor, para mim, é a mesma coisa quando eu ouço. Completamente inapropriado. Agora, nós temos que entender que nós estamos passando por um processo evolutivo. E o direito de família evoluiu muito. Mas por que ele evoluiu muito? Porque a sociedade se transforma rapidamente. Se você parar para fazer uma análise fria, a sociedade ela demorava séculos para suas transformações. E com o advento das indústrias, da mecanização, com a descoberta do vapor, depois nós tivemos a descoberta da eletrônica, os transistores, a internet. Eu sempre digo, Angélica, hoje nós preparamos jovens para profissões que sequer existem. E que a gente nem imagina quais existirão. Então, hoje o mercado está em constante movimento. E isso tudo é trazido dentro da obra de Zygmunt Bauman, que é a vida líquida, a modernidade líquida. E a família ela se tornou líquida. A família ela se torna líquida diante das infinitas possibilidades. Eu estou falando aqui com você com fundo que o computador já está processando, já está me trazendo informações, nós estamos na internet, isso vai ficar salvar, a gente vai atingir um monte de gente, isso tudo é muito rápido. O que é válido para mim agora pode não ser válido para mim nos próximos minutos. E o que eu vejo disso tudo? Que os nomes importam porque nós temos que trabalhar a proteção. Eu estou falando de doutrina da proteção integral de 1959. Eu estou trabalhando de direitos fundamentais que ainda teimam em não ser aplicados. O próprio nome, poder familiar, o contexto do poder familiar, ele é indevido, porque quando eu falo poder, significa que alguém está sobressaindo a outra. Sendo o outro, eu também concordo. E se nós analisarmos o contexto, a contextualização, eu teria muito mais os artigos da lei que tratam do poder familiar, eles tratam muito mais de uma responsabilidade parental do que um poder familiar. E inclusive tem isso no próprio texto, né?
Que a Sim, responsabilidade cabe a ambos compete a ambos os pais, os qualquer que seja a pais, sua situação né? Até conjugal. genitores hoje já está quase, né, nem Sim, sendo porque nós temos o utilizado. sócio afetivo. Nós temos a Justamente. Então visão, se fala pai, mãe, não se fala mais genitores. sim, e observe que nós estamos, porque se você olhar para a origem da humanidade, Engels fala muito disso no seu livro, a Origem da Propriedade Privada do Estado, da família, propriedade privada do Estado, que, óbvio, são pilares da Constituição do Estado, a família é um pilar da Constituição do Estado, mas quando eu tenho o genitor, significa que eu estou transferindo os meus genes para as gerações vindouras. Então, o meu patrimônio, ele precisa ir para os meus filhos, não para os outros. Porque eu vou gerir o meu gene num aspecto de poder. Esse aspecto de poder, por muito tempo, valeu. Porque nós precisávamos do uso da força. E que era assim, né? As famílias eram criadas a partir da questão patrimonial, né? Sim. Eu preciso daquela terra, então eu uno aquela família com a outra, sim, né? E se estabelecem negociações. Isso, a força moveu. Nós trocamos, entre aspas, os casamentos arranjados pelo casamento por amor. E não faz muito tempo. O galanteador, o violeiro que chega no castelo da princesa para trocar pelo galanteio, isso foi uma fantasia criada para os dias atuais. Porque o grande fato sempre foi os casamentos arranjados para poder, não por amor, mas para poder unir o poder. Quanto mais poder eu tenho, e eu tenho hoje, num código de 2002, olha, de 88 para 2002, o exercício do poder familiar. E nós ainda exercitamos o poder familiar porque não há um entendimento. E esse é um ponto importante que eu quero falar para você. Na realidade, esse é o ápice, eu penso que talvez seja a nossa cereja do bolo. Sobrenomes importam, que é a guarda. Nós, por muito e muito tempo, observamos que o pai, ele é o responsável financeiro. E a mãe, ela é responsável pedagógica. O filho é da mãe. Compete à mãe cuidar. Sempre foi assim. Só que, quando nós estamos falando de doutrina da proteção integral, quando nós estamos falando de responsabilidades compartilhadas dentro de um mundo que pulsa, aonde a força, aonde a inteligência se faz presente, a perspicácia se faz presente, eu tenho o ingresso da mulher protagonista financeira. E aí, quando nós temos esse contexto, a guarda unilateral, ela passa a ser um instrumento de opressão, porque ela coloca a mulher em dupla, tripla, quádrupla jornada, colocando toda a responsabilidade familiar sobre suas costas. Então, nós tivemos o advento da guarda compartilhada, que a princípio ela fala o quê? Ela diz, a responsabilidade serão de ambos os genitores. Só que, dentro de um mundo onde a cultura demora para mudar, infelizmente, a guarda unilateral, ela ainda vem sendo utilizada como fenômeno de posse da criança, como se a criança fosse um objeto. Inclusive, isso está na lei. Né? Está escrito na lei que a guarda ela é estabelecida para confirmar a posse da criança, né? Ela é utilizada para essa determinação, né? Então a própria lei traz para a gente essa ideia de voltar à objetificação da criança, né? Das épocas, né, antigas, de que criança era objeto. Porque se eu preciso regulamentar o estado da posse de fato,
né? Então a criança está sobre a minha posse, eu tenho a propriedade, aquele direito real da criança, não a propriedade, porque são institutos diferentes, mas eu tenho direito real sobre a criança. Eu tenho uso e gozo, eu fruo o filho. Sim. Então, se eu tenho, e aí olha o pilar, nós confundimos guarda unilateral com convivência. Até esses dias atrás, sim, guarda unilateral era visita. Guarda compartilhada, convivência. Gente, não vamos misturar os institutos porque nomes importam. Nomes importam. Primeiro, que quem visita é médico. Que nós não, eu costumo dizer que quem visita é o padrinho, a madrinha, né? Que por mais que sejam, que tenham a responsabilidade ampliada, né? A questão socioafetiva ampliada, mas eles são visitas. Mas até nisso, se nós pararmos para analisar, porque o direito da criança e do adolescente é do convívio com a família natural, que é papai, mamãe, irmãos, e a família extensa. E a família extensa, a convivência caberia para eles também. Sim. Concordo. Ela é compreendida não só sobre o ponto de vista consanguíneo, mas sobre o afeto. Se eu estou permitindo que uma criança ela possa ter pai e mãe socioafetivo, obviamente que eu tenho dentro desse contexto uma família extensa. Então, quem poderia visitar? É alguém que não tem compromisso nenhum, responsabilidade nenhuma para com aquela criança. Quem visita é médico. Vou levar para o médico fazendo uma visita. Nem para o advogado, porque o advogado é uma consulta. Advogado é uma consulta, nomes importam, né? Então, observe, né? Nomes importam. Então, você vai fazer o que no advogado? Vou fazer uma visita para o meu advogado. Não. Você vai fazer uma consulta. Consulta se paga, tá? Então, vamos lá. Já estou fazendo aqui em busca dos honorários advocatícios e defesa dos honorários da OAB, né? Mas observe, interessante. Então, dentro desta visão, eu tenho o quê? Convivência. Porque se você pegar Goffredo Tales Júnior, que foi um grande professor das Arcadas, da Faculdade Largo de São Francisco, ele trouxe um texto na abertura do ano lá da Faculdade de São Francisco, e ele falava assim, viver e conviver. Viver todo mundo vive, conviver que é o grande problema. Porque conviver requer interação, conviver requer afeto, conviver requer troca. Eu estou, nesse momento, convivendo com você, embora dentro do ambiente virtual, eu consigo olhar para os seus olhos e a gente consegue trocar esse sentimento que é único do ser humano. Então, pai e mãe convivem. A convivência depende da guarda? De maneira nenhuma. Nenhuma. Eu posso ter guarda unilateral, ter a posse do meu filho, e o pai convive todos os dias. Então, quando eu falo que eu tenho guarda unilateral, eu estou dizendo, pai, mãe, você está suspensa de algum dos seus poderes familiares. Porque se você pegar, a lei é linda, a lei é maravilhosa, nós temos que aplicar. Se você pegar o artigo 1634, ele fala, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal. O que é isso? Conjugal. Casado, solteiro, não interessa. Separado, brigado, o que for. Interessa. O pleno exercício do poder familiar. Competindo ao quê? Dirigir-lhes a criação e educação. Então, eu tenho que criar e educar. Significa que a mãe, Angélica, a mãe tem guarda unilateral. O pai, vamos trocar esse contexto, nomes importam. O pai tem guarda, vamos tirar o foco da mãe, vamos jogar para o pai. O pai tem guarda unilateral. O pai vai lá e matricula o filho numa escola qualquer, sem consultar a mãe. Porque ele tem guarda unilateral, ele tá certo? Não. Por quê? Porque ele está restringindo o poder familiar da mãe. Está restringindo o poder familiar da mãe. Então, não me importa a guarda para isso. Vamos lá, vamos brincar aqui. Conceder ou negar consentimento para viajar ao exterior. Quem pode? Eu tenho um caso, recentemente, o pai pediu guarda lateral porque queria levar as crianças para os Estados Unidos. Aí criou uma invenção que a criança foi abusada pela mãe. E o que eu fiz, mães? Eu usei a lei da alienação parental, porque realizar denúncia falsa contra genitor para impedir a convivência, para impedir o exercício regulamentado do poder familiar, é alienação parental. Então, mães que lutam contra a lei da alienação parental, nomes importam.
Eu usei Podem para ser salvar essa usadas a seu mãe. favor, com Usei para salvar certeza. essa mãe. Então veja que interessante, conceder ou negar consentimento para mudar a residência para outro município. Gente, eu preciso ter guarda no lateral para mudar. Acontece muito. O pai ganha guarda no É, lateral e ele faz o quê? Vou embora. vai Vou embora embora. daqui, Sim. eu quero sumir dela, não quero mais ir, porque eu tô com a criança é minha, eu tenho posse dela. Muda o município. Pode? Não pode, nomes importam. E a lei, né, tá bem clara, dizendo que, inclusive, no inciso, né, que o doutor pulou, né, que é exercer a guarda. Então, o exercer a guarda é Isso. um dos direitos Eu fiz questão. inerentes ao poder familiar. Porque todos esses direitos diz respeito a simplesmente a responsabilidade olha eu falando besteira, do poder Poder familiar. Já ia familiar. falar do poder, Mas está desculpa. enraizado em nós. Está Tá? enraizado. Porque às vezes sai Tá. ainda Né? automaticamente. Então, observe o quanto é interessante. Eu até fiz questão de não falar da guarda, exercer guarda lateral ou compartilhada, porque o exercício da guarda lateral ou compartilhada, quando foi trazido pela lei, é como se ele estivesse exercendo a convivência. E não é isso. Porque o correto dentro do exercício da responsabilidade parental seria exercer a convivência. Né? Então, observe. Eu preciso de guarda para isso? Não. Aí você me pergunta, mas Fabiano, para que serve então a guarda? Esses dias eu falando com uma grande, brilhante, o nosso querido Fernando Sauser, ele falou para mim do artigo 33 do ECA. O ECA fala o seguinte no artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferido ao seu detentor. Olha a posse e detenção. O direito de opor-se a terceiro. Agora eu falo para você, já está falando que a guarda obriga a prestação de assistência, está colidindo, gente. Vamos voltar aqui um pouquinho. Poder familiar. Compete a ambos os pais. Angélica, a vovó e o vovô têm poder familiar? Não. Então a vovó e o vovô pode conceder ou negar consentimento para casar? Só o pai e a mãe. Então, o artigo 33 do ECA, ele vem como um acessório para estabelecer um regime de responsabilidade parental para os avós, enquanto do exercício do poder familiar, entre aspas. Tanto que o artigo, ao final, coloca: obriga a prestação e assistência, conferindo ao seu detentor o direito de opor a terceiros, inclusive aos pais. Então, este artigo do artigo 33, eu falo, foi criado para o vovô e para a vovó e para o titio que não tem poder familiar. Aí você fala, Fabiano, não está casando. Até porque a gente sabe que existem algumas situações em que a guarda ela é transferida para outra pessoa. Então, caberia a utilização desse artigo para essas pessoas e não para os pais. E quando nós temos isso? Eu só posso quando ter a suspensão do poder familiar. E o poder familiar ele é suspenso quando? Sentença condenatória transitada e julgada com mais de 4 anos. É claro, quem está preso, que está recluso, não tem condições de ter responsabilidade com criança. Então, ele tem o poder familiar suspenso. Suspenso? Tá? Suspenso. Outra questão. Quando há incidência do artigo 98 com 101, que são as hipóteses de abuso, podendo ser suspenso ou destituído. E no caso de destituição do poder familiar, a criança ela é colocada em família substituta, que é a adoção. Então, tentando desvendar o contexto da guarda, nós tivemos algumas discussões e o professor Alexandre Câmara Martins ele diz o seguinte, que a guarda brasileira ela foi incorporada, ela foi trazida lá dos ordenamentos internacionais e lá fora, quando há o divórcio, automaticamente o pai perde o poder familiar. O poder familiar fica com a mãe. Então, foi criado a guarda para permitir ao pai o exercício de alguns dos poderes familiares, algum dos seus poderes. E eu trago isso, um documento recentíssimo
um ato administrativo pelo CNJ que fala sobre a Convenção da Haia sobre o aspecto civis do sequestro internacional de crianças. Eu tenho que trazer para você que a Convenção da Haia para o sequestro internacional de crianças foi um dos instrumentos internacionais orientador da lei da alienação parental. Porque nós temos aí a abdução, o rapto internacional não é um sequestro, o nome não é devido, inclusive ele é pejorativo para a mãe que vem trazendo, ou o pai vem trazendo a criança para o solo brasileiro, porque não é sequestro, não tem resgate, mas você fala sequestro porque o sequestro dá uma ideia de violência, dá uma ideia de bandidagem, e nós temos casos de muitas mulheres que saem do exterior fugindo de situações de vulnerabilidade extrema, violência doméstica, violência institucional, porque a brasileira lá no exterior ela é vista apenas como uma dançarina, como prostituta, e ela precisa vir para o Brasil, então, para poder se salvar. Correto? Me ouve bem? Certo. Um dos meus fones desligou. Vou trocar aqui. Então, observe, Angélica, que essa regulamentação do CNJ, ela diz o seguinte: aplica-se a convenção nos casos em que o momento da transferência da guarda considera-se guarda o direito de ter a criança sobre seus cuidados e de decidir sobre o lugar de residência dela. Então, o contexto de guarda internacional trazido pela Convenção da Haia é aquela pessoa que decide o lugar de residência dela. E aí eu falo para você, o 1634. Que colide com o nosso ordenamento, né? Está dizendo, conceder ou negar consentimento para mudar a sua residência para outro mundo. Que, nesse contexto, o nome importa. Nesse contexto, há uma importância relativa no sentido de que qual que é o contexto de guarda aceito pela Convenção? É o mesmo do poder familiar. E falo mais, os nomes tanto importam que em momento nenhum na lei você vai dizer que criança tem que morar na casa da mãe ou na casa do pai. Na fixação, ela tem que residir no município. Mas por que município? Lembra do princípio da municipalização? Vocês estudaram comigo agora há pouco, da descentralização. A municipalização é importante por causa da aplicação de políticas públicas. Então, quando eu estou colocando... Na verdade, ele não fala nem especificamente de município, né? Ela diz que... Ah, sim, porque fala cidade, né? A cidade considerada base de moradia, sim, tá certo. É que eu pensei só na moradia que atender. Agora que eu fui ler o texto integral é que eu identifiquei, sim. Aí, que melhor atende aos interesses dos filhos. Então, independente do... Independente. Aí eu defendo o quê? Se nós analisarmos o termo guarda, na sociedade atual, e onde nós nos encontramos atualmente, o termo guarda, ele é um instrumento alienador. Porque ele dá ideia de posse, ele dá uma ideia de objeto, ele retira... Chantagem, tá? Ameaça, coação... ele transforma a criança de volta no objeto, só que pior, ele transforma em uma arma. E beneficia o outro genitor que não quer ter responsabilidade nenhuma. Porque é muito fácil ser pai ou mãe de final de semana, que é o que nós chamamos de pai paquito. Esse termo eu cunhei. Fui uma vez até advertido a não usá-lo numa petição, porque era ofensivo. Falei, não, doutor, é o pai McDonald's, é o pai do final de semana. Aí ele entendeu o pai paquito. O que é o pai paquito? É o paizão do final de semana, que a responsabilidade toda está aí nas costas da mãe, tá? Ou muito agora no inverso, ou a mãe paquita, em que a responsabilidade toda está nas costas do pai, e que no final de semana, pô, maravilhoso. Levar a criança no final de semana para ir comer o McDonald's, para ir no shopping, para andar de brinquedo, é o melhor pai do mundo. Porque a responsabilidade de dar a cenoura, dar um antibiótico, levar para tomar injeção, é do outro genitor. Aí, óbvio, existe uma alienação parental evidente. Autoalienação por força do regime estabelecido. Mas aí a gente tem que lembrar que também ocorre da outra forma, né?
que muitas pessoas, mesmo vivendo em guarda compartilhada, aquela pessoa que tem a moradia fixada da criança consigo, ela entende que ela tem, que ela não, na verdade, assim, que o outro perdeu o poder familiar e que o poder familiar é exclusivo dele. Aí não deixa, mesmo tendo guarda compartilhada, porque eu conheço muitas pessoas assim, tenho processos assim, que a gente tem que lutar pelo direito da outra pessoa exercer o poder familiar. Não é nem a guarda compartilhada, não. É o poder familiar, porque a outra pessoa, embora tenha conhecimento, seja pessoa que tenha ensino superior, alguns são até advogados que fazem essa interpretação equivocada, mas vão lá e diz que não, que tem que ser do jeito que quer, e é uma luta travada na justiça justamente por causa dessas interpretações e conceituações dadas a esses institutos de forma equivocada. Mas observe que nós damos as interpretações para o que convém. É muito fácil, por exemplo, para um genitor interpretar o seu filho no que lhe convém. Então, assim, enquanto ele está chorando, está comigo, nada, isso é mãe. Mas quando está com a mãe, ela é a causadora, ela é a perversa, porque você interpreta conforme muitas pessoas, isso ficou muito claro também na pandemia, muito claro. Verdade. Pessoas que não queriam usar máscara utilizaram de todos os subterfúgios possíveis e imagináveis para poder não usar. Então as justificativas foram as milhares. Isso ocorre também quando nós estamos tratando de alienação parental, quando nós estamos falando de nomes importam. Então, dentro do contexto, dentro do que nós estamos demonstrando, resta claro, no meu ponto de vista, dentro das comparações, do estudo que nós fizemos, que o termo guarda, ele é alienador, e ele é usado como forma de violência. Porque é muito fácil o pai chegar para a mãe e falar, eu vou tirar a guarda do seu filho. O pai vai no conselho tutelar e cria uma denúncia no conselho tutelar. Ele cria uma denúncia dentro do conselho tutelar para quê? Para poder ameaçar, praticar violência doméstica, prejudicar. E o foco está onde? Aí a mãe chega para mim, ele falou que vai tirar a guarda. Eu falo, tudo bem, mas e o seu poder familiar? E como fica o seu poder familiar? Você tem o poder familiar e dentro do seu poder familiar você pode escolher, continuar escolhendo a escola do seu filho. Outras coisas, Angélica, que as pessoas sempre falam comigo, por exemplo, elas sempre comentam comigo, não pode ter guarda compartilhada quando o genitor mora longe. Uhum. Mas como? Se eu estou falando que guarda compartilhada é responsabilidade, que guarda é diferente de convivência, por que se o genitor mora longe eu não posso fazer uma reunião pelo Zoom e a gente definir juntos a escola da criança? Sim. Eu não posso fazer isso? Então, dentro dessas visões que eu coloco para você, os nomes importam. Então, quando nós ouvimos uma petição, o termo menor, quando nós ouvimos pátrio poder, tudo isso, ele é bastante prejudicial. Por quê? Ele traz um ranço do passado que remete a uma situação irregular. Entendeu? Sim. E eu, por mim, ficaria aqui ainda conversando com o doutor e a gente sobre esse tema, porque aquela velha história, né? Quando a gente converge os pensamentos, é fácil, né, pra gente. É difícil quando a gente tem as divergências de pensamento, que aí tem os debates, né, os enfrentamentos, mas como a gente converge nesses pontos... Mas é evolução também, né? Os debates fica, com certeza. É bom, sim, é muito bom e a gente precisa realmente desses outros entendimentos até para a gente poder compreender por que ele está entendendo dessa outra forma, né? Essa semana eu li um texto, um artigo que falava sobre guarda, falando lindamente sobre o cuidado, sobre o afeto, sobre a ideia, né, da educação, né, de toda aquela coisa romantizada da guarda. Só que, infelizmente, a gente tem que entender que há essa diferenciação na hora da prática do direito, né, que a criança, né, ela é utilizada, sim,
como um objeto, ela é objetificada nessas situações quando há litígio. Porque se não houver litígio, está tranquilo. Aí sim, a guarda vai ter esse conceito de cuidado. Mas o Sim. problema é quando não há. E é justamente nesse momento que esses nomes trazem o problema. A grande dificuldade que eu observo, que lamentavelmente, e isso é efeito da vida líquida, né? Desse novo momento que nós vivemos, esse novo momento é muito claro. Pessoas não querem se sentir sozinhas, mas elas não querem ter a responsabilidade de dividir. As pessoas, elas querem ter um companheiro, elas precisam, e hoje é muito fácil, porque hoje você não casa, hoje você tem uma união estável, você tem um namoro, né? Que Tudo agora é namoro qualificado. Né? Namoro, e esses termos são termos que nós estamos tentando ajustar doutrinariamente para poder Sim. permitir que a pessoa possa usufruir da sua vida, porque até Sim. pouco tempo atrás, qualquer pessoa que em idade já avançada que viesse a conviver, ela seria obrigada a dividir seu patrimônio, né? Então, assim, a gente tem muita pouca liberdade, e isso é uma influência do Estado na vida da família. O Estado ele está interferindo diretamente. E esse contexto líquido faz com que as pessoas passem a utilizar as crianças e os adolescentes como meros objetos de vingança. Passam a utilizar crianças e adolescentes como mero objeto de seus sentimentos narcisistas dentro de suas psicopatias. Lamentavelmente é isso. E aí a legislação, em vez de coibir, evitar, a legislação ela é boa, ela é bonita, mas a interpretação dada hoje ao termo guarda é, no meu ponto de vista, respeitando opiniões contrárias, isso é uma semente que eu estou plantando, no meu ponto de vista é um termo completamente alienador, porque o que eu mais observo nas ações de alienação parental são pedidos de guarda unilateral, pedidos de residência da criança na casa daquele genitor. Então, dentro de todo esse contexto protetivo que a gente demonstrou, colocando desde a história do direito romano, sua evolução, para chegarmos aonde nós estamos hoje, termo menor, pátrio poder, tudo isso nós precisamos articular, evitar usar para que a sociedade possa evoluir culturalmente. E o que nós queremos? É uma coisa, talvez intangível, mas é o que nós buscamos, que é o direito fundamental à felicidade. Não essa felicidade efêmera, momentânea, que ela é vivida como se o mundo fosse acabar amanhã, e pode ser que acabe, mas é uma felicidade que a gente possa exercê-la dentro da coletividade. Exercer esta felicidade pensando que o mundo, o sol não brilha só para um, ele brilha de forma igual para todos. É isso aí. Então vamos deixar essa mensagem aqui para a gente continuar a nossa semana aí, o nosso dia, refletindo sobre ela. Doutor Fabiano, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, mas nós já adentramos em alguns minutos aí o depois do nosso horário, mas como eu disse, por mim a gente continuava debatendo, montaria outros, se possível a gente montar outros eventos sobre isso para a gente discutir, até com outras pessoas que pensam o oposto, para que a gente possa ter esse pensamento, quem sabe até o Sauser mesmo, porque ele tem um pensamento contrário, ele é a favor do termo guarda, a gente já sabe mais ou menos o entendimento dele, que ele já se manifestou. Então, a gente pode montar um ponto de debate entre vocês, a gente se mete junto e vamos nos metendo aí no... Fernando, no lugar de poder familiar, você se sente mais confortável com qual termo? Ele falou função parental. Ele coloca, então, em vez de ter responsabilidade parental, ele colocou como função parental. Função. Vambora. Legal. É uma, né? Mas é como se fosse uma atividade nós estamos aqui de trabalho, direito, Angélica. Nós temos a oportunidade de plantar o direito. São sementes que nós colocamos,
São debates que precisam sempre voltados para a sociedade, como a sociedade está hoje. Então, esse exercício, eu agradeço muito a subseção de Nilópolis. Eu adoro vocês. Eu acho que é um exercício fantástico esse diálogo. E eu penso que nós estamos plantando o direito. Eu aqui em Cuiabá, Mato Grosso, no Pantanal, vocês estão assistindo Vou no Pantanal. Estamos Avião, lembrando, vendo. Eu vou montar esse evento, hein? Vou montar e vamos fazer pelo Zoom para a gente poder ter um debate maior aí. Vou chamar você, o Salzi, e a gente ver mais gente aí para poder entrar nessa discussão conosco aí. Vamos lá. Obrigada, Fabiano, mais uma vez. Um beijão para você, a todos que assistiram, que estiveram aqui com a gente. E fica aí plantada a ideia dessas modificações, dessas terminologias, como muitas outras já foram modificadas. E quem sabe a gente não dá essa ideia aí de modificação desse termo também, né? Vamos ver. Até lá. Tchau.